bem como ala direita ontem, por exemplo. Mas poderia muito bem ter colocado o Tabata, o Carboneiro e o Alan Patrick. Mas o bem do Inter é que não conseguiu resolver, né, irmão? Foi bem, foi 0-0. Não, tudo bem, mas é que A leitura de jogo dele é limitada durante o jogo. Já foi assim no Corinthians e no Vasco também. Só que no Corinthians ele tinha mais jogador do que ele tem hoje. Tem isso também, né? Mas eu achei eles muito otimistas naquela coletiva ontem, sabe? Não, aquilo ali é jogar pra galera, aquilo ali. Tá, mas para aí, Com todo gente. respeito. Para aí. Em grupo grande. Quando nós botamos, inclusive, a declaração dele aqui, ele treinando o Vasco, ele batendo na mesa dizendo que não ia cair. Não ia cair. Aí ele foi criticado porque ele não fez isso no Internacional. Aí agora ele faz e ele é chamado de otimista, desconectado com a realidade. Eu não vou me impressionar que ele bata na mesa e diga, o Inter não cai, o Inter não cai. Eu não vou me impressionar com isso. Não, mas não é questão de impressionar, é a questão de ali foi importante ele fazer e não estava fazendo o Inter. Aí quando ele mostra o otimismo, ele é criticado, pô. Não é. Eu achei eles muito felizinhos ontem pra quem tinha empatado em Eu casa. achei fora da realidade o discurso. Pra quem empatou em casa quando tinha que ganhar. Porque Eu achei um discurso a favor deles. Apenas a favor deles. Bibo Pai e Bob Filho. o discurso em si, o que o Inter apresentou ontem Ele deveria ter dito que o Inter vai ser rebaixado. Não é isso. Para, Daniel. Ninguém tá falando É a primeira série, tu Não passou tem bem nada o de fim primeira semana, série, eu tô irmão? cobrando coerência Tu de passou você. bem pro fim de semana? Eu Porque passei, te ouvi ontem. sábado tu tava eu tive pessimista uma... durante o jogo. Não. Tua narração foi uma nota 7 ontem. Não fala... te dar 10 ontem, eu vou te dar 7 ontem. não fala isso porque, olha, para fazer o texto que eu fiz otimista ao extremo, inclusive dizendo que o torcedor não tinha que abandonar o clube. Verdade. Né? E fiquei muito satisfeito que foram 32 mil torcedores. Né? A renda só serviu pra abrir o estádio, né? 300 mil reais. Mas O aí jogo- não tem essa. Né? A atuação... Desculpa, cara, o Inter já disse que a promoção segue para o jogo Tem que contra o Bahia arcar também. com prejuízo. A velho. atuação do Inter Olha aqui ontem... o Jonas Cunha, ó, que sempre nosso ouvinte, Calhau. Estava no Inter ontem, né, Calhau? Tu Estava. não usou a entrevista do Guto Peixoto, né? Se fosse o Alejandro Villanueva, viu, Daniel? Da Rádio 7 do Chile, que tivesse entrevistado o Guto Peixoto, o Calhau ia usar. Como fui eu que entrevistei, ele não usou. Mas eu te mandei no WhatsApp, eu disse que eu não estava no Grêmio ontem. Entendeu? Só um detalhe, que o Jonas Cunha disse, ó, eu acho Carboneiro bom jogador, mas a displicência que ele entrou em campo ontem, mostra porque ele foi pro banco. Tá aí, ó. Não, e até a declaração, a resposta do Emiliano sobre essa questão. Vai jogar quem tiver mais vontade, deixando claro que o Carboneiro não está tão engajado como, por exemplo, o Bruno Tabata, que pediu uma oportunidade mais uma vez, já havia pedido pro Roger e agora pediu mais uma vez pro Ramon Dias, então. Já deu Romero, o Sampaio. Mas é um monte de jogador comum também. Né? Mas o Carboneiro, pra mim... Aí o que é um pouco melhor é tratado como o cara decisivo, mas que é o Carboneiro. Mas Não, é é que isso ele mesmo. vem sendo Claro. decisivo. Que a régua do Inter Eu hoje já é vi o time baixa. de 2015. Hoje o Internacional ele joga no modo sobrevivência. Então a partir do momento que o Carboneiro não entra em campo... Mas tu levou prejudica tempo o pra Alan admitir Patrick. isso, hein? Tu levou tempo pra admitir essa terminologia. Eu tô falando isso desde que o Inter entrou na zona de rebaixamento. E tu sempre foi contra. Então eu quero te saudar com a tua juventude, que tu admite isso agora, faltando 21 pontos. Não, mas eu digo que o Inter tá no modo sobrevivência desde o momento que liberou o Fernando, o Valência e o Borré e não trouxe reposição. Agora Não me lembro, mas tudo bem. Foi Eu quando eu também falei não. sobre... Tu é o cara da agenda positiva, do jurídico do Inter. Não, é que Opa, vocês- me desculpe. Não, me desculpe. Eu sou da... É a primeira vez que eu escuto tu falar em modo sobrevivência, que agora tu viu que a água bateu no queixo. Coisa que eu falo desde a parada pra Copa do Mundo de Clubes. Sabe qual é o nome disso? Audição seletiva. Vocês só escutam quando vocês querem. Quando eu tô falando aqui, fazendo críticas, vocês não me escutam. Sim. Vocês não me dão a atenção que eu Não, quero. se tu eu tem sou muito audição, azarado. então tu vai ouvir os programas anteriores. Se tu tem audição, Ouve. vai lá. Mas Eu sou até muito mesmo... azarado. Que azar que eu tenho. Mas até mesmo os jogadores do Internacional admitem agora publicamente este risco do rebaixamento, né? Porque ontem o Bruno Gomes parou rapidamente na zona mista, o Ivan também e o Mercado. E eu questionei ao Ivan, primeiro sobre o ambiente no vestiário, se o vestiário estava unido diante das informações ao longo da última semana, né? E também eu questionei ele se os jogadores estavam admitindo dentro do vestiário que o Inter é um candidato contra o rebaixamento. E ele falou que considera que todos os clubes que estão próximos ao Z4 são candidatos. Então tem este discurso. Pelo já menos público. tem uma autocrítica correta. Pelo menos Sim. isso. A autocrítica é correta. Não, pelo menos os jogadores eles não fazem um discurso fora da realidade, né, Xandão? Eu tenho a tese de que Exatamente. clube Exatamente. grande, quando ele está próximo da zona de rebaixamento, o primeiro passo para não cair, para não ser rebaixado, é admitir para si mesmo que é candidato contra o rebaixamento.
Sem dúvida. A minha contrariedade ao matemático Calvin Garcia é que eu disse que o Inter não vai sustentar. O Inter não tem futebol para sustentar uma vantagem dessas. Então eu quero estar enganado. Eu quero que o Inter calhe a minha boca e consiga pontuar contra o Vitória em Salvador. Sendo que o Vitória não tem nada demais. Só que o Inter está abaixo da crítica. Então, o contrário ao que disse o matemático Calvin Garcia com a sua matemática, que é, os de baixo não ganham nunca, então vai ser do bom para o Inter. Então a rodada foi boa. O Inter abriu 5 pontos. Mas aí eu pergunto, o futebol que o Inter apresenta sustenta essa vantagem? Não. Esse é o meu grande ponto de interrogação. Eu acho que do meio para baixo ninguém apresenta futebol algum. Vi o Vitória apresentando pouquíssimo futebol contra o Corinthians, eu vi o Santos apresentando pouquíssimo futebol contra o Fortaleza. O Bragantino Santos joga mais que o Inter. E o Santos tem um jogador que entrou no segundo tempo contra o Fortaleza, que jogando a 40% ele ganha o jogo contra o Inter, que chama-se Neymar. Embora o Neymar perdeu uma bola no campo de ataque ali que gerou um contra-ataque que o Fortaleza não aproveitou. Então Mas deixa eu te perguntar, mais Calvin, a bola, já... às vezes decide Claro. a favor, às vezes dá sussos contra, que aí o Brasão tem que salvar. E a tabela do Santos ela é muito ruim. A gente tem falado há bastante tempo sobre isso, né? O Santos, a tendência de não pontuar nas próximas 2 rodadas, pelo menos. Palmeiras fora, Flamengo fora. Mas então, irmão, sabe o meu respeito. Essa semana é teu aniversário, meus parabéns. Aniversário, Meu semana? respeito por ti. Parabéns. Certo? Calvin não que agora gosta tu tá de aniversário. concordando comigo. Antes a tua tese era que os de baixo não pontuam pra salvar o Inter. Certo. Agora tu tá abraçado Continua na não pontuando. tabela negativa do Santos, achando que o Santos não pode ganhar do Palmeiras. Onde é que tá escrito isso, que o Santos não pode ganhar do Palmeiras? Ah, não, eu vou dizer então que o Santos é o favorito a ganhar do Palmeiras no Allianz não, mas Parque. mas tu dizendo um clássico que a tabela do Santos vai deixar o Santos lá embaixo também é um tiro na lua. Me desculpe. A probabilidade maior é do tendência quê? Ganhar do Palmeiras. Né? É muito mais tendência A o questão fracasso não é do que o essa, a sucesso. questão é dizer o seguinte, o Santos ele vai perder os dois jogos pro Palmeiras, Não, porque a tabela do Santos a tem... tendência o é, não tô Santos cravando, mas... o Santos tem Palmeiras, Flamengo, Palmeiras e Mirassol. 12 pontos, tá? Dizer que o Santos vai fazer 0 pontos aqui é um tiro na lua. Me Mirassol desculpe. é na Vila? Mirassol é na Vila. Acho Sim, que mas Santos o ganha que a esse gente jogo. tá colocando é que, por Nem exemplo... fui pra esse jogo, o fui Santos- pros 2 próximos, eu só fui nas 2 próximas rodadas. O Santos, ele enfrenta Palmeiras 2 vezes, Flamengo e Mirassol. Fortaleza ganhou do Flamengo, viu, Calhão? Sim. Só pra lembrar. O Verdade, Inter, bem tem, lembrado. o Inter tem Vitória, Bahia, Ceará e Santos. A gente colocar aqui que o Internacional vai fazer mais pontos ou menos pontos que o Santos, pode ser tratado como uma tendência. Porque o Santos enfrenta 4 times que são consideravelmente melhores do que ele. O Internacional enfrenta pelo menos 4 times que são do mesmo nível. Então a gente pode colocar o Inter aqui fazendo mais pontos que o Santos nas próximas rodadas, o que é um fator fundamental nessa luta contra o rebaixamento, porque a régua é baixa. Eu quero perguntar pro Calvin, que é o seguinte, Calvin, qual que é a tendência na tua visão de Inter e Vitória agora, no meio da semana? Vitória, eu É. acho que o Inter não ganha. Não sei Não, se não, empata não. ou perde, mas... Não, mas pra ti é Vitória Pode ser vitória do Vitória. Do Vitória, né? Sim. Acima de tudo, porque eu quero que tu mantenha a tua coerência, porque antes do jogo contra o Atlético Mineiro, tu pegou todo o retrospecto do Atlético Mineiro que não vencia fora de casa há 5 meses pra decretar que o Inter era favorito. Eu falei. Não, tu falou sim, a gente Falei. debateu Porra, aqui. chegamos Em ao nenhum momento ponto ele do chamou, Caliel ele cobrar falou coerência que de eu alguém. quero Coerência era da tua favorito. parte. Ah, Eu que quero te- maravilha eu quero isso te dizer aqui. o seguinte... Tu É disse uma que não, aventura. não é favorito. Eu quero te dizer o seguinte, o Inter... O empate, nos últimos... inclusive, era o mais Não, indicado. tu trouxe Eram aqui a dois times matemática... Calvin não que chamou o Inter era de o favorito. Não, eu Calhau. disse que o Atlético Começa. não ganhava o Não, jogo. vem Quem com disse que era essa. Mantenha favorito? a tua O coerência. Atlético não ganha Eu quero jogos te fora de dizer o casa há muito seguinte, tempo no Ô, Brasileiro. Calvin, Eu manda quero- pro inferno. Não, Tu quer ouvir o É. Caliel te cobrar coerência, eu fim Não, da não, picada. colocando palavras que eu não disse. Não. Tu deixou bem claro que o Inter Que o era o Atlético favorito não pela ganhava jogos dificuldade fora de do casa. Inter fora de Falou casa. sobre isso Opa. no Claro, o programa. Atlético não ganhava Eu jogos quero fora te de casa. falar o seguinte, o Inter nos últimos 6 jogos fora de casa no Brasileirão, 6 jogos. Sabe quantas vitórias, Xandão? Quantas? 0. Nos últimos 6 jogos são Quero te cumprimentar, 5 viu, Calhau? derrotas e um empate. Tu tirou o Calvin Garcia da zona de conforto, Calhau. Não. Foste brilhante, né? É, o Caliel Tô faz o que mantendo tu que eu- faz. Debate coisas que a gente não fala. Não, o Não, Calvin senhor. trouxe... Não, exatamente O Calvin disse que o Galo era forte candidato, sim. Disse Não a ganhar disse o jogo. isso, não. Candidato ao quê? Eu não disse A isso. ganhar o jogo.
Não, o que eu falei é que o Atlético não ganhava um jogo fora de casa no Brasileirão há muito tempo. E não ganhou. Agora, eu acho interessante o seguinte, tu critica a estatística e tu tá combatendo o Calvin com estatística. Sim, porque eu quero a coerência dele. Tu colocou que a tendência era o Inter perder baseado na fórmula mágica da tua cabeça. Não. Quer bater na cadeira Eu não aqui, falei não que a tem- tendência... Eu falei que a tendência era o Inter não vencer o Atlético pelo momento do Atlético de uma final de Sul-Americana e por aquilo Falou que o Inter mesmo. não apresentava. Em nenhum momento eu falei de derrota. Isso caiu por então o terra empate quando era a gente o viu a grande postura do resultado. Atlético Tu Mineiro no trouxe 11 contra dizendo 11. que o Atlético não vencia há 5 meses e eu te disse... Isso não quer dizer nada do futebol, porque a prática se sobrepõe a tudo. A prática foi isso. O Atlético Mineiro foi pior, bem pior que o Internacional, que é um Tinha time um a menos, medíocre. cara. Tinha um a Não, menos. foi pior com 11 contra 11 também, que parei, tu viu o jogo. o Foi na tua Atlético- goleira, inclusive. Tu viu o jogo. Os primeiros Eu não falei minutos. O com 11 contra 11. O Atlético poderia perder, o Daniel. Atlético poderia ganhar o jogo, perder o jogo com a desvantagem que teve, cara. Geralmente é assim. Quantas vezes tu me chamou em 11 contra 11? Eu estava na goleira que o Atlético Mineiro atacava no primeiro tempo. Nenhuma vez. Porque o Inter, 11 contra 11, foi amplamente superior que o Atlético, porque a tua tese caiu por terra. O Calhau trabalhou pouco ontem também. Trabalhei. Teve crise atrás do gol, então eu não consegui entender isso. Não, eles estão falando em quantidade de depoimentos por oportunidades. Porque Foram poucas as oportunidades É. de É parte um a fato. parte. Isso explica. Tem isso até na estatística. Então atenção, estatística da reportagem. Eu falei 12 depoimentos contra 4 do meu colega. Ô, Mal, vai dormir com o número, Mal. Vai dormir. Vamos lá, presta atenção, Xandão, vamos lá. Eu explico de novo. Se tu quiser o desenho também, vamos lá. Eu estava... Desenha mal, deixa eu te dizer. Eu Tu é desenho péssimo mal. desenhista. Eu desenho péssimo. mal. Isso é um fato. Isso eu tenho que Tu trazer é o aqui. pequeno Daniel Azulay, que não é da tua época, vai. Mas Já falecido, o que eu tô inclusive. dizendo aqui, Pretzel, é que o Caliel, ele estava na beira do campo. Ele estava na goleira que o Inter atacava em 11 contra 11. Então ele sabe como o Inter foi superior ao Atlético com o equilíbrio numérico. O que coloca que tudo que ele trouxe em relação ao Atlético antes do jogo não O Internacional existia. teve a bola, cara. O Inter não criou tantas oportunidades assim. Não foram tantas as chances que o A expulsão Internacional foi criou. com quantos minutos? Aí tu vai me falar, mas o Inter meteu a 15 bola na minutos. trave, aquele lance não valeu, tava Perfeito. impedido. Com 15 minutos, um time que está brigando contra o rebaixamento, atuando dentro de casa, com o seu torcedor apoiando, dentro dos 15 minutos iniciais, vocês esperam que este clube, que este time, coloque uma pressão sobre o seu adversário, Claro, né? mas não é só pressão, tem que atacar, tem que chutar a bola Sim, no como gol, na o Inter casinha. fez dentro dos 15 minutos. Pouco. Pra mim era uma estratégia Achei que fez também pouco. do Atlético segurar os primeiros minutos, até porque os jogadores do Atlético, a todo momento que o Inter atacava em reposição de tiro de meta, o Júnior Alonso, o Everson, pediam pros jogadores, calma, pra não apressar. O Dudu era Parte física do Galo, viu? Com um a menos, que é impressionado com a parte física do Galo. O time morto em campo. Mesmo com um a menos. Morto, mas bem organizado. Sim. Se defende. E outro, o goleiro é bom, né? O goleiro é bom. É muito bom. Pra mim o Atlético melhorou quando saiu o Dudu. Dudu era o furo do Galo. Dudu Pra mim, não voltava uma pra o ajudar o ataque do Alexandre. Galo não faz nenhum sentido. O Vitinho ali tava passeando, o Vitinho tava passeando nas costas do Alexandre porque o Dudu não voltava uma. E do outro lado o Rony se esforçando pra caramba. O Rony no final do jogo terminou ali de volante barra lateral, dando Agora carrinho. o Inter tem um problema, ô Calvin. Desde a época do Cudê. O Inter não chuta no gol, cara. O Inter não chuta no gol. Não chuta. O Inter quer entrar tocando, fazendo cruzamento pra área. Ninguém pega a bola de fora e bate no gol. Ninguém faz isso. Não, E essa é a minha grande crítica, porque foi o seu Gustavo Prado. o Internacional, ele tem hoje a figura do centroavante, o cara que é pra ser o goleador. Um jogador que não tem altura pra isso, não tem força pra isso, nunca foi centroavante, que é o Rafael Borré. Aliás, ontem até admitido pelos próprios treinadores. Exatamente. Né? Coisa que eles, em outras coletivas que eu já questionei, inclusive sobre o Borré, diziam, ele pode jogar em todas as posições da frente. Agora disseram que O não único tem um centroavante, o único centroavante que eles têm, na opinião dos dois, é o Ricardo Matias, que ontem entrou bem, criou chances, criou oportunidades, segurou a bola, conseguiu Mas vencer não pelo alto. cabeceia uma bola. O cara tem quase 2 metros, não cabeceia uma bola. Ele até Ele cabeceou. fez Eu queria o chance mais Peter clara do Crouch Inter. no Inter. Eu queria o Peter Crouch no Inter. A certo? chance Nesse mais momento. clara do Inter foi com o Ricardo Matias de cabeça. Sabe quem foi o Peter Crouch, mal? Sim, foi um centroavante que, inclusive, Não, é bom que tu explique, já que tu adora a Premier League, o Yes, futebol Liverpool. inglês. superestimado de uma forma considerável, assim, mas aí é papo pro outro dia. Mas o Ricardo Matias, ele é o único centroavante com características de referência que o Inter tem. E é um jogador que não joga. O Internacional fica alçando bola na área pro Borré que nunca, não tem nem altura pra isso. Então, o Ricardo Matias ser arquivado pra mim não faz nenhum sentido e O explica Ricardo o porquê que Matias, o Inter quando a não bola consegue vai fazer na gol. área, ele não pula.
A chance mais clara do Inter foi com ele de O cabeça. Ricardo Matias, quando a bola vai na área, ele não pula. A chance mais clara do Inter ontem foi com ele de O cabeça. Ricardo Matias, quando a bola vem aérea, ele não pula. A chance mais clara do Inter foi com o Ricardo Ele Matias é pulando e cabeceando. forte, grande e ele não pula. Não tem posição, cara. Exatamente, vai na bola, ele fica esperando a bola. O Carlos Vinícius fez o gol no Grenal, porque a bola vem do lado esquerdo, ele ataca a bola pra fazer o cabeceio. Presta atenção no movimento do Carlos Vinícius. Tu tá chamando o Ricardo Matias tem 2 metros e ele não vai na bola, ele fica esperando a bola chegar pra ele pular. Exatamente. E outra, ele tem a ferramenta pra se impor dentro da área. Outra coisa, o Leonardo Mon acabou de transformar o Ricardo Matias no Air Jordan. Pelo contrário, eu só disse que é um jogador mais que pra mim, pouco ele pula e cai ele ultrapassa a altura do estádio e cai na Padre Cacique. dizer que ele pula não significa dizer que ele pula muito. Eu digo que essa crítica de que ele não pula pra mim não faz sentido, porque ontem a chance mais Mas clara que não faz do sentido, jogo, rapaz. Olha a altura que o cara pula, o cara é centroavante tem que ter impulsão, rapaz. Ele tem toda a ferramenta pra se consagrar. a chance mais clara do Inter e o momento onde o Inter cria mais chances e faz com que o Everson trabalhe é com a presença do Ricardo Matias, ou segurando a bola na entrada da área, ou cabeceando, ou sendo uma figura importante dentro da área. Mas que figura importante, o Mon. Desculpa, o Matias tem muito mais potencial do que ele pode. Claro. Ele faz até agora. Eu lembro direitinho uma frase do Roger. Eu cobro dele porque ele tem toda a ferramenta pra ser um cara que se destaque. O Roger, numa coletiva, chega e fala assim na coletiva: eu cheguei pro Matias e disse assim: negão, tu é rico e não sabe. Tu é rico e não sabe. Claro, usa as ferramentas que tem. Ele não conseguiu desenvolver ainda. Ele tem o cara tem 2 metros de altura, tem um corpãozinho daqueles e não se impõe em campo. Não vai na bola, né, Bess? Não ele vai, fica parado esperando a bola, ele não vai na bola. Ele deixa o adversário barrar ele. Mas o que mostra a desorganização ontem do Inter é que em muitos momentos o Ricardo Matias estava atuando como um extremo pela esquerda, né? Mas ele foi importante. Teve a jogada em que o Matias recebeu na ponta esquerda e deu o passe para a ultrapassagem do Gabriel Mercado. Sim. O Mal achou uma maravilha. O Mal achou isso uma maravilha. O centroavante do Inter tá aberto na esquerda e ele dá um passe para um suposto lateral que faz a ultrapassagem, que é Gabriel Mercado. Que essa jogada nunca foi treinada. Não tô elogiando essa jogada, longe disso. Calvin, acho que chegamos no momento. O Inter é um bando em campo, me desculpa. O Bibo Pai e o Bob Filho são uma brincadeira. Bibo Pai e Bob Filho tem a semana inteira, eles não enxergam o jogo. Eles tiraram o Bruno Gomes ontem, que estava muito bem no meio de campo, e jogaram na lateral. Sim, aí matou meio campo. E isso aí, diminuíram a intensidade do meio. O toque de bola e a chegada com qualidade. Diminuíram. É que pra mim... O Alan Patrick tá se arrastando em campo, né? A questão física do Alan Patrick preocupa. A questão do Ricardo Matias, pra mim, é só o fato do arquivamento, que pra mim é absurdo, porque ele é um jogador, e como tu trouxe a fala do Roger, eu vou citar outra. Futebol é 50% confiança. O jogador, ele é da base. O Ricardo Matias tem 19 anos de idade. Ele tá num momento fundamental de adaptação e consolidação no grupo profissional do Inter. Então, a partir do momento que ele é arquivado, a confiança Ninguém vai tá detonando o guri. O adjetivo arquivado é por tua conta. Não, mas ele foi arquivado. Ele foi arquivado pelos dois. Ninguém está detonando o guri. O que nós estamos dizendo, o Daniel, e acho que o Bess concorda, é que pelo tamanho dele, pelas valências físicas dele, claro, certo? Ele não ganhar uma bola pelo alto diz muito sobre ele. Ele pode não diz muito sobre ninguém. Eu não tô criticando vocês, o arquivamento é uma atitude dos treinadores, do Ramon e do Emiliano. Eles arquivaram o Matias, isso é um fato, ele não entrou em campo, ele ficou atrás do Raikkonen na fila. E pra mim é um absurdo, porque é um jogador que, quando a corda apertou com o Roger, sempre correspondeu. Eu me recordo do jogo contra o Flamengo, por exemplo, onde ele era uma ilha naquele jogo e tentava, e eu lembro de uma jogada, e aqui só citando a jogada em si, ele contra 3 marcadores, ele domina a bola, ele dá um chapéu no Jorginho, ele encontra... Não, é que é uma ilha. Estamos falando de 3 meses atrás. Vive de lances esporádicos. Eu vou te falar, é um jogador da base. Eu vou te falar de um cara, que se tu pedisse pra ele fazer 2 balõezinhos, ele mordia a bola, mas que virou gênio e se consagrou pelo alto. Jardel, um monstro como cabeceador e como posicionamento na área. Dava a bola faz aí 2 balõezinhos, ele tropeçava na bola. Dario, que dizia, né, paro no ar como beija-flor. Gênios do cabeceio. Eu não estou dizendo que o Ricardo Matias tem esse potencial para ser isso aí, mas pelo tamanho que ele tem e pela imposição física dele hoje, num futebol que é cada vez mais físico e cada vez mais alto, ele precisa aparecer, cara. Esse é um jogador que tinha tudo para se incomodar com a arbitragem. E aqui... Entendeu? Bola na área, ele vai no choque com o zagueiro, pimba, gol. Tá anulado porque foi falta.
mas ele é o jogador que tem essa capacidade. Sim. Mas a cobrança também é mais forte no Matias agora, porque o Borré, aparentemente, ninguém mais acredita, né? Mas é que é isso. O Ricardo Matias, o Borré é o cara que deveria decidir. Mas... O Borré é o cara que ganha pra decidir. Cara, o pessoal, o alemão hoje seria goleador do Inter, mas disparado. O Borré não chuta a bola em gol. Outras características, o Borré não é centroavante. Ponto. O Ricardo Matias e o Borré... O Borré é o quê? Segundo atacante. Ele pode jogar com o Matias, num esquema, por exemplo. Já jogou em várias aí ultimamente, jogou Vamos pela lá. direita, ele jogou em todas e não jogou em nenhuma. Vamos lá, eu vou escalar um internacional do meio pra frente que jogam Alan Patrick, Borré e Matias. Com o Luiz Otávio e o Thiago Maia e Bruno Gomes, dupla de volantes. O Vitinho como ala direita e o Bernabé como ala esquerda. O Alan Patrick centralizado, Borré como segundo atacante e o Matias na frente. Considerando um jogo que o Carboneiro tem que ser punido, escala esse time. É um 3-5-2 onde todo mundo tá na sua devida posição. Só o Vitinho tá um pouco improvisado. Então o Ricardo Matias foi arquivado pra mim por algo que nunca fez sentido. E é um jogador que é o único com características de referência e goleador que o Inter tem. Só que é um jogador que perdeu a confiança e por conta disso talvez tenha alguns problemas no jogo. Mas ontem, a questão do não pula pra mim não faz sentido porque a chance mais clara do Inter foi com ele de cabeça, foi com ele pelo alto. Só uma dúvida, então ele pula.